Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Hoje nós vamos apresentar a nossa 10ª crônica sob o título Beleza e Fealdade. Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico aposentado e escritor em atividade. Essa crônica foi publicada em setembro de 2018. Mas eu acho que desde aquela época, quase 8 anos passados, as coisas se agravaram, não melhoraram. Então é bom a gente refletir mais uma vez sobre isso. O humano é belo, ele é maravilhoso, não em seu corpo físico, tomado isoladamente, porque as várias formas, raças, enfim, condições corporais, elas oscilam bastante. Mas eu falo da sua beleza no conjunto harmônico e funcional, que constitui a mais bela, perfeita obra do Criador. Sobre si mesmo, o humano costuma fazer coisas inimagináveis. Se não, vejamos a nossa conversa. No final do século XX e perdurando até hoje, implantou-se entre os humanos uma espécie de ditadura da beleza física. Tudo se faz para enfeitar aquilo que, por si só, carece de uma beleza intrínseca. Daí as roupas de grife, as academias para malhação, as cirurgias plásticas, os salões de beleza. Tudo isso são inovações que se utilizam para embelezar o corpo físico. Se contemplarmos o humano analisando isoladamente o corpo, somente o corpo que o representa, veremos que ele é cheio de fealdades, começando pelo próprio ato do nascimento. Eu me refiro, ressalto, exclusivamente ao lado estético. E mesmo assim acredito que você, que está me assistindo, ficará horrorizado acreditando-me insano pelo que eu vou dizer. Porém, eu lhe peço encarecidamente que não desista de assistir a esse vídeo até o seu final, porque no final, provavelmente, você terá uma boa surpresa. Comecemos pelo parto, que seja ele natural, seja ele de uma cesariana, seja ele através de fórceps, nesse caso, ainda é pior. É um ato terrivelmente inestético. No parto natural, a dilatação vaginal, seguida da expulsão do líquido amniótico, por vezes acompanhado até de evacuação involuntária da paciente, da parturiente, nada tem de belo. A criança nasce feia, recoberta de líquidos e substâncias semipastosas, o chamado vernix caseoso, e às vezes até sangue. Tudo isso exigindo uma limpeza pela enfermeira presente para apresentá-lo em seguida à família, a qual, feliz e orgulhosa, em sua pura e justa percepção metafísica, torna lindo o que foi feio. Por isso, espanta-me o gosto duvidoso de alguns papais que, com câmeras sofisticadas e até profissionais da fotografia, filma tudo aquilo. E o pior é a apresentação do vídeo, dias depois, quando parentes e amigos são convidados para assistir àquele espetáculo
assustador que deveria ser de total intimidade dos pais, deixando alguns dos convidados a assistir o filme naseados e até com tonturas, mas moralmente obrigados a achar lindo o que certamente eles estão achando horroroso. Depois vem o desenvolvimento da criança, passando por momentos de secreções nasais escorrendo, né? Vômitos quando rejeita a mamadeira e as terríveis trocas de fraldas, repletas de fezes amolecidas e urina mal cheirosa. E chegamos à vida adulta, onde no homem a barba mal feita ou por fazer, às vezes úmida pelo suor, dá-lhe um aspecto de sujo e mal cuidado. Na mulher, a falta de cuidado com os cabelos e até suas artificiais e exóticas colorações de maquiagem exagerada, muitas vezes até desfeita já depois de um certo tempo, e as unhas com esmalte descascado, hoje, inclusive, sendo moda aquelas unhas compridas de silicone, me parece, que lembram as unhas de bruxas. Tudo isso, né, acrescentado às vezes a sujeira aparecendo debaixo das unhas mal cuidadas, é tudo uma visão realmente horrível. E o mau cheiro corporal, especialmente quando a pessoa não é muito amiga dos banhos. Visualize agora um humano, não importa seu sexo, sentado num vaso sanitário para suas normais necessidades fisiológicas. Não há como negar, é uma imagem grotesca. Depois, concluída a sua jornada nessa vida, ele é levado à sepultura, apresentando um aspecto assustador, com a pele fria, úmida, totalmente descorada. Sepultado, todo o seu corpo irá se decompor. Toda a beleza do tempo da vitalidade agora se escoa pela terra abaixo. Felizmente, a decomposição ocorre, né, sob a terra, pois ninguém aguentaria a cena nem o cheiro que ela exala. Dele, daquele corpo, não mais da pessoa, somente sobrará ossos esbranquiçados, desengonçados e desconectados, que depois de algum tempo se tornará ao pó do que veio. Felizmente, hoje existe a cremação, processo que eu acredito muito mais apropriado, pois ser mais higiênico e reduzindo em muito toda essa tragédia que acabamos de descrever. Eu mesmo já tenho a minha cremação devidamente contratada para não dar trabalho à família. Agora, respirem fundo e perdoe-me pela desagradável descrição da nossa fealdade extrínseca, do nosso corpo, não da nossa pessoa, que eu tive de fazer. Porque o meu objetivo com esta crônica é mostrar o lado oposto, o da insuperável beleza intrínseca e essencial dos humanos, que tão poucos valorizam, privilegiando apenas as inúteis e fugazes exterioridades. A agitação do parto não importa a técnica, são a coisa mais bela e mais sublime da natureza. Resultado da evolução de duas células, invisíveis a olho nu,
formando um novo ser, cujo desenvolvimento anatômico e fisiológico são verdadeiros milagres. Dois olhos que proporcionam visão tridimensional, duas pequeninas fossas nasais que dão acesso ao oxigênio vital para a sobrevivência, umificando e aquecendo o ar na medida exata para chegar adequadamente aos pulmões, ali purificando o sangue que retorna aos pontos mais distantes do corpo, em desenvolvimento, permitindo-lhe multiplicar as células e ampliar sua funcionalidade. Depois, durante anos, mais para alguns, menos para outros, um complexo sistema digestório transformará alimentos que serão ingeridos para se transformarem em músculos, ossos, nervos e muitas outras estruturas das quais pouco se conhece. Um eficiente sistema circulatório, com um motor, que é o coração, trabalha diuturnamente, nunca descansando, pois de repouso ele não necessita. Busca nos pulmões o sangue purificado e o despacha para as mais longínquas tubulações, as artérias e capilares, alimentando as células mais afastadas e trazendo seus resíduos inúteis para os rins, para que eles possam removê-los e despachá-los de volta à natureza que nos rodeia. Como é maravilhoso o sistema endócrino, que fornece hormônios diversos, cada um com a sua vital importância, tudo regido pelo principal maestro que trabalha na caixa craniana, nosso cérebro. Sua sofisticadíssima e complexa missão lhe permite apenas alguns repousos e, mesmo assim, somente de alguns setores, pois outros, como o próprio coração e os pulmões, não param jamais, estão continuamente trabalhando, exceto quando cessa a jornada vital do seu portador. O humano, portanto, é belo, é maravilhoso, não em seu corpo físico, tomado isoladamente, mas no conjunto que gera Michelangelos, Da Vincis, Gaudís, Einstein, Tomás de Aquino, Sócrates e miríades de semelhantes nossos, uns mais aquinhoados, outros menos, uns mais conhecidos, outros totalmente ignorados, mas todos essenciais à história universal que cada um de nós contribui para a sua construção. Nós não temos nenhum de nós que é mais ou menos importante a essa máquina maravilhosa que é o mundo em que nós vivemos. Cada um tem a sua parcela de importância, a sua atividade específica, mas todos, absolutamente todos, somos essenciais, maravilhosos, para que esse mundo possa progredir, ainda que há momentos que a gente pensa que ele está até regredindo, mas ele é como a fênix, aquela ave que cai na fogueira e se queima totalmente, saindo das cinzas para reviver em toda a sua plenitude. A beleza do humano não é a sua carne modelada e frágil, que sem dúvida também tem a sua beleza própria, mas sim a sua natureza mental e espiritual, que nada nem ninguém consegue reproduzir e que por isso mesmo não deve destruir nem macular.
nós devemos um profundo respeito ao nosso corpo, mas especialmente à nossa mente e ao nosso espírito, que não devem ser maculados de forma alguma. Afinal, nada nem ninguém consegue reproduzir tudo isso que nós somos, como somos. A maravilha do ser humano é a sua imortal transcendentalidade, pois, como o próprio nome o diz, vai além, muito além da sua estrutura material. Mesmo que muitos a neguem, muitos que digam que não existe nada mais do que a matéria, porque isso é um ledo engano, ela existe e deve ser respeitada. Essa estrutura toda, mesmo a física corporal, mesmo ela sendo simplesmente um meio, precisa ser muito bem cuidada, amada e preservada. Porque nós nos reconhecemos impermanentes, limitados ao espaço-tempo enquanto estrutura física, estrutura corporal. Mas nós transcendemos a essa realidade, porque nós, humanos, somos muito mais do que a simples e complexa materialidade. O corpo material deve ser respeitado, sim, mas nunca idolatrado, como hoje continuamente se faz, através de tantas artificialidades, tantos exotismos e com incontroláveis riscos. Muito bem, até aqui foi a minha crônica original, publicada em 2018. Contudo, uma década passada, e com a maturidade que 10 anos nos trazem, sempre estamos amadurecendo intelectualmente, espiritualmente. Nós, como estamos no ano 2026, eu acredito que vale a pena algumas observações mais atuais. Refiro-me à deterioração do conceito do belo ocorrida nesse período. Parece-me que houve um grave desarranjo neuronal nos humanos, que passaram a cultuar o feio, o deformado, o antiestético, o ridículo, subvertendo totalmente os conceitos de beleza, de proporção, de harmonia de tantos séculos apresentado pelos artistas ao longo desse período. Basta observarmos hoje as vestimentas que se estão usando, principalmente o padrão assim de exoticidade estão naqueles chamados desfiles de moda, que se presta para quem assiste pela televisão, pelo cinema, a momentos de hilariedade, porque é inacreditável o ridículo que é apresentado como sendo a mais nova, moderna forma de se vestir. Algumas ultrapassam o limite do ridículo e nos leva a perguntar como é que alguém de bom senso pode usar aquilo. Porque criar, eu sei por quê. Muitos dos criadores o fazem debochando mesmo daqueles que vão bater palmas para aquela coisa absurda que ele apresenta. Mas é uma necessidade daqueles desfiles que as pessoas demonstrem o seu bom gosto, entre aspas, né? E aplaudam, sonhando com aquele. Sempre existirão personalidades do teatro, do cinema, da política, vestindo-se com aquelas roupas, levando a muitos tolos da plebe, né, a almejar ter coisa igual.
e a imita da maneira mais ridícula do que ridículo era o original. O mais impressionante é que existem essas pessoas, né? Aquelas que compram a peso de ouro tais exoticidades, né, para desfilarem pelos noticiários sociais. Nos noticiários, quanto mais exótica essa pessoa, mais espaço ela vai ganhar, mais citações. Certamente são milionários excêntricos ou então pessoas em desesperada busca de sobressair sobre a plebe ignara. E se falarmos dos cortes de cabelo, femininos e masculinos, parece que o couro cabeludo passou a ser uma prancheta de desenhos surrealistas, de fazer inveja a Salvador Dalí. E isso se aplica às pessoas comuns, mas especialmente aos jogadores de futebol. É interessantíssimo como a cada jogo o mesmo jogador se apresenta com os penteados mais exóticos, coloridos, descoloridos, cortados formando figuras. E isso repercute entre as crianças, entre os jovens que admiram aqueles jogadores e pedem aos papais, que não têm força para dizer não, para repetir aquelas coisas ridículas que estão sendo feitas. Os cortes de cabelo, penteados femininos, não ficam atrás, né? Também acompanham essa mesma exoticidade dos dias atuais. E se falarmos dos perfis corporais, que se tornaram absolutamente inestéticos, hoje os extremos estão desfilando pelas ruas. Aquele exageradamente obeso e aquele quase famélico, fininho. Porque cada um tem um conceito de beleza, né, que não condiz com a normalidade do corpo. O que nós podemos dizer daqueles homens e mulheres que passam horas, dias em academias de ginástica para ter músculos hipertrofiados, bastante desenhados, malhando por horas a fio em academias, competem com os astros de cinema, lembrando os Rambos, os Hércules, as Mulheres Maravilhas, os Golias e outros ditos super-heróis. Se isso não bastasse, alguns transformam seus corpos em verdadeiras telas de pintura exótica, fazendo tatuagens de nomes, com figuras místicas, satânicas, nomes múltiplos. Num momento assim de grande entusiasmo por aquela pessoa ou aqueles fatos que eles querem gravar no seu próprio corpo, se esquecendo de que o fazem pelo resto de suas vidas. Quando vem a maturidade, muitos se desesperam e querem removê-las, coisa que, como cirurgião plástico, posso dizer com certeza, são praticamente impossíveis de serem removidas. Algumas o são, trocando-as por cicatrizes, por se retira aquela faixa de pele e cobre aquilo, porque às vezes a pessoa está tão desesperada que ela aceita trocar a tatuagem por uma cicatriz. Narro rapidamente o caso de uma pessoa que me procurou uma vez no meu consultório, quando ainda em atividade, que queria, a qualquer custo, remover uma tatuagem
que ela tinha na raiz da coxa, na sua face interna. E ela me dizia: doutor, eu quero tirar essa cicatriz urgente. Eu falei: olha, mas essa tatuagem, não a cicatriz. A tatuagem urgente. Eu falei: mas não tem jeito de fazer uma retirada dessa tatuagem. A única maneira é fazer um corte, tirando a pele que está gravada. Ela falou: doutor, pois então faça-o, por favor. E me explicou que ela era namorada de uma pessoa e era tão apaixonada que gravou o seu nome na raiz da coxa, na parte interna. Agora rompeu aquele namoro, conheceu uma pessoa do interior de Minas, que era muito rigorosa, e que ela falou: se ele descobrir que eu tenho essa tatuagem, ele não casa comigo e ainda me mata. Então, falei: vamos trocar uma coisa por uma cicatriz. A tatuagem pela cicatriz. E ela falou: doutor, a cicatriz eu posso explicar como um tombo que eu levei. A tatuagem de um nome, não. Bem, fiz. Soube depois que casou, foi muito feliz e depois não tive mais contato com ela. Mas nem todas as tatuagens são tão facilmente removíveis cirurgicamente como tal. Técnicas existem, mas sempre deixam marcas ou então deixam restos da tatuagem. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, eu falo: a melhor coisa para a tatuagem é você não fazê-la nunca, porque depois se arrepender não há volta. Saindo dessa parte corporal, nós podemos falar também, no que diz respeito à beleza, a outros aspectos interessantes, que seria as músicas, a literatura, os filmes que estão fazendo sucesso, né? Em tudo isso, a fealdade ultrapassa todos os limites da harmonia e do bom senso. As belas músicas ficaram para o passado. Os bons textos, os bons livros, raramente existem. E os filmes que fazem hoje, né, são repletos de violência, de cenas brutais, de coisas que, ao invés de deixarmos tranquilo depois de uma sessão de cinema, muitas vezes nos fazem sair de lá tensos, amargurados e com medo do que aquilo pode acontecer, se por acaso aparecer na minha frente. Bom, mas esse é outro capítulo, né? Vamos deixar isso para uma outra oportunidade, falar nisso. E eu acho que isso que nós já conversamos basta para essas considerações sobre a beleza e a fealdade corporal humana. Muito bem, se você gostou desse meu novo programa, que são as Crônicas de Castelhano, né, e gostou dessa crônica especificamente, eu lhe peço que, por favor, dê o seu gostei, né, no final, porque isso ajuda bastante a valorizar o nosso programa e esse nosso canal. E também eu lhe convido para se inscrever no canal, porque com isso você vai receber notificações toda vez que for lançada alguma coisa nova no mesmo. E não tem ônus nenhum. Simplesmente no final do vídeo tem a condição de você fazer essa inscrição. E eu faço mais um convite. Eu venho fazendo vídeos para o YouTube já há algum tempo e tem vários que eu acredito que abordando diferentes temas e diferentes formas também de apresentar os vídeos, não são só palestras, são também vídeos mostrados, ilustrados, com coisas interessantes, né? E eu convido a todos a conhecer esses vídeos, bastando entrar no meu canal e lá procurar os vídeos que vão aparecendo e assisti-los, se achar interessante. Muito obrigado e até a semana que vem com um novo vídeo.